Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o Dr. Luiz Felipe. Tudo bem? Como é que vão vocês? É um prazer estar aqui para apresentar esse curso aqui no Núcleo Joy. É, Fazia um tempo já que eu queria falar desses temas nessa modalidade, né, de oferecer um curso com alguns capítulos, vamos dizer assim, né, de uma vez só, né, mas principalmente dizer que é um curso introdutório para quem está adentrando nessa área, quer saber um pouco mais sobre análise de comportamento aplicada, sobre autismo, né? A análise de comportamento aplicada ao autismo. É, então eu fico muito feliz de estar aqui hoje, trazendo aqui para vocês esse curso junto aí com o Núcleo Joy. Bom, vou começar me apresentando, né? E apresentando o curso também, né? Análise de comportamento aplicado ao autismo. É um curso introdutório. Eu vou aproveitar também para me apresentar. Como eu já havia dito, meu nome é Luiz Felipe, eu sou psicólogo clínico aí há mais de 10 anos, trabalho como clínico, trabalho também como professor universitário há praticamente 10 anos, como supervisor de estágio, há alguns anos já sou supervisor também fora da universidade, né, supervisor clínico aí, supervisor ABA. Tem uma empresa que chama Ampliar, que atendemos pessoas com autismo aqui no sul de Minas, em Três Corações. Então já estou nesse percurso aí estudando, né, e aplicando a análise de comportamento, principalmente com pessoas com TEA há algum tempo. E eu queria, né, falar um pouco com vocês sobre essa ciência maravilhosa que é a análise de comportamento e também sobre o transtorno do espectro do autismo e como é que essa ciência pode auxiliar, né? Então, primeiro, o que é a análise do comportamento aplicado? Um pouquinho da história da análise de comportamento, eu vou pular ali a pré-análise de comportamento lá, que seriam os outros behaviorismos, e a gente pode até voltar lá para trás na seleção natural, né, descrita pelo Darwin, mas vamos começar em relação a onde começa a análise de comportamento, que é com o Skinner nos Estados Unidos. Começou a fazer essa ciência com pesquisa básica inicialmente, aí depois sim pesquisa aplicada, e essa ciência foi se expandindo na aplicação, mas começou no século XX, né? Se a gente for pegar ali um marco, em 1945, com a análise operacional dos termos psicológicos, que é um texto importante que marca o nascimento do behaviorismo radical. E o que seria a análise do comportamento? A análise do comportamento é a ciência do comportamento. Falando assim, né, e para quem não é da área, pode pensar, mas ciência do comportamento, comportamento é aquilo que a gente vê, é uma ação de uma pessoa. Para a análise do comportamento é bem mais que isso. Comportamento é interação organismo e ambiente, sendo o organismo, né, um ser vivo, e ambiente tudo que afeta, né, aquela ação, aquela resposta que nós vamos estar analisando. Ou seja, o ambiente pode ser uma pessoa, pode ser um local, pode ser um horário, pode ser um objeto, o ambiente pode ser o próprio corpo. Então a definição de comportamento para análise do comportamento é diferente da definição de comportamento para o senso comum, é diferente da definição de comportamento para outras abordagens dentro da psicologia. Comportamento, para análise de comportamento, é muito mais do que só aquilo que pode ser visto ou observado. Quando a gente fala de interação, é porque você não pode definir para análise de comportamento, né? O comportamento não seria exemplo, né? O fulano está correndo.
Correndo seria somente a ação, a resposta. Por quê? O ambiente é muito importante para você entender tudo, né? Onde que esse fulano está correndo? Principalmente por que ele está correndo? Porque ele pode estar correndo porque está fazendo exercício, pode estar correndo porque está fugindo da polícia, pode estar correndo porque está atrasado, né? Ou se a gente pensar lá num comportamento disruptivo, uma pessoa fazendo birra, uma criança com TEA ou fazendo birra. A birra é só a resposta, não é comportamento. É importante saber onde que ocorre essa birra, com quem ocorre, né? O que geralmente está mantendo essa birra. Então, a definição de comportamento para análise de comportamento vai muito além do que é considerado no senso comum. Então, sim, a análise de comportamento é a ciência que estuda o comportamento, mas com essa outra definição do que seria o comportamento. Então, nós vamos continuar aí falando mais um pouquinho dessa ciência, um pouco da história, né? As aplicações em análise de comportamento começam no final da década de 50 para a educação, início da década de 60, né? Mais focado em clínica e outras áreas, né? Porque o que acontece? A análise de comportamento é a ciência do comportamento. É onde se faz as pesquisas básicas, né? Depois foram as pesquisas aplicadas, as pesquisas históricas e as pesquisas conceituais. Quando a gente fala, um outro termo comum de ouvir é behaviorismo radical. Essa seria a filosofia dessa ciência. É como se enxerga, né, as pessoas, a visão de mundo que se tem filosófica, a gente chama do behaviorismo radical. E o que é a análise aplicada do comportamento, ou análise do comportamento aplicado, também conhecida aí pela sigla ABA, de Applied Behavior Analysis. É a aplicação da ciência do comportamento nas diversas áreas. Então, qualquer área que se está aplicando a análise de comportamento, seja na educação, seja na clínica, seja com pessoas com TEA, está se fazendo a análise de comportamento aplicada, né? No esporte. Então, quem é analista do comportamento e está atuando em qualquer área que seja, a pessoa está fazendo ABA, ou seja, análise de comportamento aplicada àquele determinado contexto, aquela determinada área, né? A aplicação da ciência, então, sempre nós vamos estar chamando de ABA. Ficou muito famoso, né, com a aplicação para pessoas com TEA, porque é considerado um padrão ouro de tratamento, né, para a população que apresenta TEA. Mas, em qualquer área que se esteja aplicando a análise de comportamento, né, que tem um analista do comportamento fazendo análise de comportamento, está se fazendo ABA. Tudo bem até aqui? Então, a ABA é a análise do comportamento aplicado. Conceitos importantes que a ciência, né, a análise do comportamento, foi descrevendo no decorrer dos anos, como reforço, controle de estímulos, e se a gente for para comportamento verbal, mando, tato, né, são incorporados aí na prática do dia a dia e, obviamente, também são pesquisados em pesquisas básicas e em pesquisas aplicadas. Se a gente pegar o conceito como reforço, o pessoal sempre pensa numa recompensa, né, e acha que muitas vezes reforço é a gente pegar um objeto, uma bala, né, um doce e dar para a pessoa por ela ter feito algo. Isso pode ser um reforço? Pode, mas essa não é a definição. Reforço é a consequência de uma ação, de uma resposta, né, que aumenta as chances daquela pessoa fazer aquilo novamente naquele contexto. E o reforço não necessariamente é algo que a pessoa pode pegar como uma bala. Pode ser, né? Se uma bala fizer a pessoa fazer aquilo novamente, falar aquilo novamente, beleza, a bala pode ser um reforço. Mas muitas vezes reforço é a aprovação social
você concordar, fazer assim com a cabeça, isso é reforçador, né? Muitas vezes, né? De novo, a gente não define reforço pelo objeto em si, por ser um alimento, por ser um brinquedo, mas sim pelo efeito que se tem sobre a ação, né? Então, se a consequência de uma ação ela aumentou as chances da pessoa fazer aquilo, né? E quando eu digo fazer, pode ser falar, pode ser pensar, né? Se a consequência daquela ação aumentou as chances daquilo voltar a ocorrer, nós damos o nome de reforço para essa consequência. E isso acontece o tempo inteiro, né, conosco, e vou dar alguns exemplos disso aplicado a pessoas com TEA, por exemplo. Uma pessoa que está fazendo birra porque quer um item específico e as pessoas acabam dando aquele item na hora que essa pessoa está fazendo birra. De certa forma, essa pessoa está tendo um reforço por estar fazendo birra, né? Isso aumenta as chances de quando ela quiser alguma coisa, ela fazer birra. Mas a gente pode usar o reforço para uma outra tipo de resposta, de topografia que a gente fala, né? Um jeito. A gente pode esperar ela parar de fazer birra, né? Ou dar modelo de outros comportamentos que seriam indicados, né? Tipo assim, opa, por favor, me dê isso daí, né? Me passa esse brinquedo aí, ou você poderia me dar uma bala? Então, a depender do caso, a gente pode dar um modelo e a pessoa, ao fazer, né, terá tanto a aprovação quanto aquele item que ela deseja. Então, como se usa a consequência, o reforço, né, é muito importante para quais comportamentos? Porque o tempo inteiro fala assim, não, mas eu vou estar adestrando a pessoa de certa forma. Não, de forma alguma, porque isso já acontece naturalmente, né? Nós afetamos e somos afetados pelas consequências em relação às nossas ações. Quando você passa a entender um pouco esses conceitos, você passa simplesmente a ter um conhecimento de algo que já existe ali. Costumo dizer muito sobre, por exemplo, as leis da física, né? A lei da gravidade. Você pode não saber, né, quando você é criança, que existe a gravidade. Você não deixa de ser afetado pela gravidade porque você não sabe sobre ela, né? Você não sai flutuando porque você não tinha um conhecimento sobre a gravidade. E o mesmo vale para as leis do comportamento, os princípios básicos do comportamento. Você não precisa saber sobre eles para ser afetado por tudo que acontece. Obviamente, você estudando, lendo, assistindo os cursos, fazendo, você vai adquirindo conhecimento disso e passa a descrever, passa a perceber essas situações, né? Como se você recebesse uma lente específica para estar enxergando o que já acontece no dia a dia. Mas enfim, esse é um dos conceitos, né? Existem outros conceitos aí também, né? Eu mencionei controle de estímulo, ou seja, o papel que o contexto, né, exerce sobre a pessoa, ou a gente pode até falar também o papel muitas vezes que uma OM, uma operação motivadora, pode exercer sobre um determinado comportamento, né? Uma pessoa só vai, por exemplo, beber água se ela está um tempo sem beber água, ou se ela comer uma comida bem salgada, né? E isso estabelece a água como uma consequência reforçadora, ou seja, vou fazer qualquer coisa para obter a água. Mas quando a gente leva, por exemplo, para o TEA, muitas vezes a pessoa não sabe comunicar isso, ela não sabe pedir por água, e aí gera-se alguns problemas, né? Como ela não sabe pedir por água, ela muitas vezes pode agir de forma intempestiva, né? Pode agir de uma forma que a gente socialmente não acha adequada. Ela pode dar tapa, ela pode se bater, porque ela não sabe dizer, opa, por favor, eu gostaria de água. E às vezes essa pessoa ela não tem, né, no repertório dela a fala vocal, né, tipo o comportamento verbal vocal, que é esse aqui que eu estou emitindo agora. Mas ela pode aprender a comunicar
que ela queira água, né, emitir um mando, que a gente fala, fazer pedidos através de gesto, através de troca de figuras, né, pode dar a figura de um copo de água. Hoje em dia temos aplicativos, né, para os celulares, tablets, que tem essa função, né, lembra que, assim, de cabeça, lembro do Matraquinha, né, que tem essas funções de dizer sim, não, pedir por ajuda, pedir água, né? Então, não necessariamente a pessoa precisa emitir comportamento verbal, vocal, né? Ela pode usar desses recursos se for ensinada a utilizar desses recursos, né? E como é que ela pode ser ensinada a utilizar esses recursos? Com o reforço que eu havia mencionado, né? Então a gente pode criar uma situação até para estimular uma pessoa a estar, né, verbalizando vocalmente, se é possível, se ela emite sons, né? Então ela gostaria de pegar, né, água, só que vamos dizer que ela aponte sempre, né? Então a gente pode criar uma situação que, opa, não estou entendendo, né, o que você está querendo. Então a gente coloca momentaneamente aquele comportamento em extinção, e vão acontecer alguns efeitos da extinção que a gente espera que aconteça, por exemplo, aumento da variabilidade da topografia da resposta, ou seja, a pessoa vai tentar variar o jeito que ela pede por água. Então, se ela pede apontando, talvez ela tente andar de um lado para o outro, faça outras coisas, leve você, pegue sua mão, mostre o filtro, mas eventualmente ela pode emitir algum som. Se ela falar opa, pego a água, né? Pego a água, entrego para ela na hora, né? Opa, toma água aqui. Por quê? Nós vamos estar reforçando ela emitir o som A para quando ela quiser água. E se ela não conseguir emitir o comportamento verbal vocal, a gente pode usar dessas outras estratégias que eu havia mencionado, né? Troca de figuras, existem sistemas para isso, o PEX, DACA, né? Alguns POD, enfim. Também podemos utilizar linguagem de sinais, se ela imita bem, né, o gestual. O importante, né, é se valer dos conceitos para estar auxiliando uma pessoa a se desenvolver. Então, a análise do comportamento descreveu vários conceitos, pesquisou vários conceitos, seja tanto em pesquisa básica quanto pesquisas aplicadas. E na prática a gente tem, né, os relatos, tudo que ocorre no dia a dia de um analista do comportamento, né? Se você está aqui é porque você quer estudar mais sobre. Então, como é que eu posso utilizar o reforço para ajudar aqui um cliente que eu tenho, um aluno que eu tenho, ajudar um parente, né? Então você vai saber desses conceitos que você já utiliza sem saber, ou às vezes, né, às vezes você já esbarrou nesses conceitos por aí, já deu uma estudada, né, mas vai compreendê-los um pouco melhor para utilizar de ferramenta, né? E saber, né, tem conceitos que a análise de comportamento pesquisou para dizer assim, nunca faça isso, né? Por exemplo, punição. Punição é algo que a gente deve evitar extremamente. No dia a dia muitas pessoas fazem isso, né? Numa sala de aula o professor fala assim, não, isso está errado. Às vezes de uma forma que acaba inibindo o aluno, né? Mas enquanto analistas do comportamento, ou estudiosos aí da análise de comportamento, vocês vão ver que a punição tem muitos efeitos colaterais, então deve ser evitado. A própria extinção, dependendo do caso, porque extinção vai ter
efeitos colaterais, eu citei aumento da variabilidade da topografia de resposta para auxiliar no comportamento, mas também isso pode atrapalhar. O aumento da frequência no início da extinção pode atrapalhar. Então, quais alternativas temos, né? Que é, por exemplo, reforçar comportamento que seja outro comportamento ou que seja incompatível com aquele comportamento. Exemplo, se a gente tem um garoto que tem o comportamento de toda hora ele está com a mão no pênis, por exemplo. A gente pode começar a reforçar o comportamento dele utilizar as mãos para jogar uma bola, para colorir, porque enquanto ele vai estar fazendo isso, ele não vai estar com a mão no pênis, né? O que estou citando um caso real, né, de uma estereotipia. Um garoto ficava sempre com a mão no pênis em qualquer local, né? Mas tinha 2 locais principais, porque esses veio no papel do contexto, né? Eu fazia isso em vários locais, fazia, mas em 2 locais ele fazia com a frequência muito mais alta. Então seria difícil, por exemplo, eu falei que é uma estereotipia, que é estereotipia? Um movimento repetitivo, autoestimulatório, vamos dizer assim, e por si só já tem reforço fazer aquilo, né? Então é difícil tu colocar em extinção algo que só de fazer você já tem um reforço. Então qual que é a ideia? É reforçar outros comportamentos alternativos àquele. Então são ideias para se aplicar aí, se valendo dos conceitos da análise de comportamento. Eu lembro que tinha um programa de TV, não vou citar qual, mas que utilizava muito mal desses conceitos. Eu lembro ainda um episódio que os pais não queriam mais que a criança dormisse no quarto deles. E aí uma moça lá que ajudava lá, ela só instruía os pais a não deixarem a criança entrar no quarto deles. Ou seja, colocava em extinção abruptamente, aí todos os efeitos colaterais da extinção ocorriam, aumento de frequência no início, então a criança tentava lá, insistia para entrar no quarto dos pais. Além disso, eliciação de respostas emocionais, tipo frustração, né? A criança ficava frustrada, ficava com raiva, e aumento da variabilidade da topografia da resposta que eu já mencionei aqui, ou seja, ela chutava a porta, pedia por favor, né? E gente, tava fazendo essa criança sofrer, sendo que tu pode valer desses conceitos de outras formas, incentivar um outro comportamento, né? Ao invés de proibir ela de dormir no quarto dos pais, por exemplo, incentivar ela a dormir no quarto, ficando com ela no quarto, trazendo coisas reforçadoras para o quarto dela, fazendo esse processo aos poucos. Então eu brinco que a análise de comportamento é uma ciência, né? As ferramentas que você tem, você pode usar, e deve usar sabiamente. Obviamente, se você tem menos conhecimento daquilo, você pode usar dessa forma não recomendada, né? Mas é o que eu falo, a análise de comportamento não é boa ou ruim, é como tu usa, né? Eu falo, energia nuclear. Você pode usar para abastecer uma cidade, né? Deixar ter energia no hospital da cidade, escolas, etc. Ou você pode usar a energia nuclear para fazer uma bomba. A energia nuclear não é boa ou ruim, é o uso que se faz dela que pode ser bom ou ruim, né? A depender, claro, do contexto. Mas enfim, são a análise de comportamento, né? Estudou vários conceitos, leis do comportamento que existem aí. A gente já afeta e é afetado por elas, né? Saber delas é um passo importante, ainda mais para quem está querendo estudar e ver, né, como eu posso ajudar esse meu aluno, como eu posso ajudar esse meu cliente, como eu posso melhorar minha prática clínica, ou como é que eu posso ajudar meu sobrinho, né? Bom, vou falar um pouquinho, né, rapidamente aí sobre autismo, transtorno do espectro do autista, conhecido aí pela sigla TEA, né? Na CID-11 agora é o 6A02.
E o que é o transtorno do espectro autista? É um transtorno, né, global do neurodesenvolvimento. Costuma manifestar muito cedo, então em muitos casos a gente consegue identificar já a pessoa ali com 1 ano e meio, né, 2 anos, tardando, a gente já consegue identificar alguns comportamentos. Existem níveis que se colocam, nível de apoio 1, 2, 3, e obviamente quando é nível de apoio 1, às vezes esses sinais, né, esses sintomas passam batido até a vida adulta da pessoa, mas é um transtorno do neurodesenvolvimento que, segundo pesquisas recentes, né, essa feita lá nos Estados Unidos, afeta 1 a cada 36 pessoas, né? Então dá quase 3 para cá, quase 3%, né? 1 a cada 36 pessoas. Se a gente imaginar, né, em relação a crianças, basicamente toda sala de aula aí, né, com 30 e poucas crianças, 40 hipoteticamente teria uma criança com autismo. O autismo, é importante dizer, ele tem uma causa genética. Eu não vou me aprofundar aqui na história do autismo, porque isso no curso a gente vai falar, né? Mas é de origem genética, né? 99% dos casos. E se foi herdado ou por variação genética, ocorreu. O autismo não é uma doença, tá? A pessoa é autista, ela nasce, ela é neurodivergente, né? Ou a gente fala de desenvolvimento atípico, mas o autismo tem algumas características específicas e por isso o diagnóstico, né? Hoje chama transtorno do espectro autista, hoje que eu digo desde 2013 com o Manual Estatístico, Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental, DSM, na edição 5, né? Que é os principais sintomas, os principais comportamentos que vão ajudar aí a identificar uma pessoa com autismo, que é dificuldade na comunicação. Quando a gente fala de comunicação, como eu estava dando exemplos, não é necessariamente na fala, né, no comportamento verbal vocal que está falando. Por exemplo, uma pessoa muda, ela pode não ter nenhuma dificuldade na comunicação. Ela pode, né, se comunicar muito bem, ela vai ter dificuldade no comportamento verbal vocal. Uma pessoa com TEA, ela vai ter dificuldade na comunicação de modo geral. Então ela pode demorar, se ela emite sons, é possível ela emitir sons, mas ela vai demorar um pouquinho mais para começar a emitir esses sons, a falar. Quando a gente fala de dificuldade na comunicação, é também, né, dificuldade na interação social, ou seja, na interação com outras pessoas. Então, ela crescendo, né, ela pode falar com as pessoas de uma forma mais peculiar. Ela vai ter, provavelmente ela vai ter dificuldade de comunicação já bem cedo, né? E quando a gente fala dessa comunicação, dessa interação social, às vezes fica nítido, por exemplo, no olhar. Ela não olha na direção de que é chamado, que ocorre um barulho. Ela fala menos palavras, ou ela não fala, né, e não consegue, às vezes, né, sem auxílio, né, se comunicar aí de outras formas. Então, essa é uma das características principais, que é essa dificuldade na comunicação, na interação social. E outra característica principal são as estereotipias, que podem ser movimentos repetitivos, né? Se a gente fala de movimentos motor, pode ser flap de mão, movimentos com o rosto. Isso vai variar, tá, gente? Não é uma regra, todos vão apresentar essas estereotipias. Tem outras estereotipias, por exemplo, as estereotipias vocais, chamadas de ecolalia, uma ecolalia tardia. Pegar uma criança, ela vai ficar repetindo frases de um desenho
fora de contexto, né? Ou ecolalia imediata, que você vai falar assim, opa, qual o seu nome? E ela vai dizer assim, qual o seu nome? Ao invés de dizer o nome dela, né? Ou seja, ela ainda não emite intraverbal que a gente fala, né? Mas ela ecoa aquilo que foi falado. Então, e também essas estereotipias podem se dar em relação a interesses restritos. Pode ter uma criança que ela é apaixonada em ventiladores, ela sabe tudo sobre ventiladores, ela adora ficar olhando sobre ventiladores, de todos os tipos. Mas quando tenta conversar de outro assunto, isso é um pouco complicado para ela. Ou ela não gosta, ou ela não fala. Mas se tu perguntar sobre ventiladores, ela vai falar tudo sobre ventilador. Então, as características principais aí no autismo, essa dificuldade na comunicação, as estereotipias. E isso já identificado tem que ser, né, até pelo diagnóstico, já na primeira infância, que nós vamos dizer aí, né, nos primeiros anos de vida, isso já vai ser possível de identificar. Mas como eu disse, a depender do nível de apoio, porque hoje em dia, como é transtorno do espectro, pega muitas pessoas que até não falam nada, não conseguem emitir uma palavra, não olham na direção, não aprenderam a utilizar o banheiro, não sabem se vestir sozinho, até pessoas que são extremamente funcionais nesse sentido, de ter habilidades adaptativas, que se vestem sozinhos, que trabalham, né? Mas que têm alguns déficits nessa interação social, na comunicação. Então é um leque grande hoje em dia, um transtorno do espectro. O espectro pega muitas pessoas com características, histórias de vidas diferentes. No entanto, esses sinais, né, eu disse, a dificuldade da comunicação, interação social e esse excesso de movimentos repetitivos ou interesses restritos vão estar presentes. Tá? Sobre o autismo também eu falo mais no curso, né? Mas aí falando um pouquinho, começando a juntar as coisas, né? O que é uma equipe ABA, uma equipe de análise de comportamento aplicado? É uma equipe que trabalha com análise de comportamento, né? E pode ser aplicada a diversos contextos, aqui nós vamos falar, claro, aplicada ao TEA, o transtorno do espectro autista. É uma equipe que geralmente é composta por um supervisor que deveria, né, ou deverá ter mestrado e ou doutorado em análise do comportamento ou em áreas correlatas, né, psicologia do desenvolvimento, coisas do tipo, né, mas geralmente vai ser mestre e doutor em análise de comportamento ou essas áreas próximas. A equipe conta também com coordenadores e é ideal que esses coordenadores sejam pessoas também com uma especialização em análise de comportamento aplicada, tá? Que vão estar coordenando os casos, e os acompanhantes terapêuticos, que essas podem ser estudantes, psicologia, pedagogia, pode ser pessoas recém-formadas nessas áreas ou em outras áreas, pessoas que fizeram alguns cursos de análise de comportamento, por exemplo esse, né? Podem estar trabalhando como acompanhantes terapêuticos, né? Cabe muito aí, né? Eu vou deixar isso para o curso, né? Mas ao supervisor planejar as ações, fazer as avaliações, fazer o que a gente chama de PEI, que é o plano de ensino individualizado, que vai, a partir da avaliação feita, vai fazer uma programação para que o coordenador coordene o caso e os acompanhantes terapêuticos vão implementar ali no dia a dia as intervenções, né, e o registro dessas intervenções, o que tem acontecido, para passar para os coordenadores e supervisores para ir fazendo o acompanhamento do caso no dia a dia, né? E como é que o ABA, a análise de comportamento aplicado, pode auxiliar no tratamento do TEA? O TEA já deu uma pincelada, né? Começa primeiro por uma avaliação. Análise de comportamento, a gente tem alguns protocolos que auxiliam muito
nessa avaliação. VBMAP, Denver, ABLS, AFOS, né? São nomes aí de protocolos que Social Skills, né? Social Save, que mapeiam não a questão qual idade dessa criança, o quanto que ela deveria, não, mapeia assim, o que vamos testar ou observar, né? Depende do protocolo, depende da categoria ali, mas ele mapeia o que essa pessoa é capaz de fazer e o que ela não consegue fazer. E te mostra, vamos dizer assim, não, ela consegue fazer isso. Então, o próximo passo seria ensinar essa outra coisa aqui para essa pessoa. E aí, obviamente, a equipe ABA, né, o supervisor vai planejar, vai colocar lá. Então, o próximo objetivo é esse aqui, mas para isso vamos pensar alguns procedimentos, algumas formas da gente atingir esse objetivo. E também vamos pensar quantas vezes a gente vai fazer isso, deve depender de quantas vezes a gente encontra com essa pessoa no dia a dia, né? E quando que a gente vai considerar que aquilo aconteceu, né? Que a pessoa aprendeu aquilo. Então, o ABA começa ali, né, na avaliação, utilizando desses protocolos, também de entrevistas, se a gente está falando de criança e adolescente, entrevista com os pais, os responsáveis, né? Então, começa sempre para a parte da avaliação. Depois que o plano de ensino individualizado é realizado, começam as intervenções, ou seja, implementar aqueles procedimentos, né, e registrar tudo, porque aí vamos para outra parte, que é analisar o que está tendo de resultado e fazer o planejamento para os próximos passos, né, e assim vai avançando aos poucos, né, mas no ritmo da pessoa, por mais que tenha esses protocolos, né, vocês vão ver isso no curso, né? Mas a gente sempre considera cada pessoa única, não existem pessoas iguais, e pessoas com transtorno do espectro autista também não são iguais, tá? Elas podem ter a dificuldade na comunicação, como eu mencionei, e as estereotipias, mas tem histórias de vida totalmente distintas. Ninguém é igual a ninguém, né? Não existem duas pessoas iguais, mesmo os gêmeos são diferentes, né, no comportar. Então, esse plano de ensino ele é personalizado, ele é individual, porque todo mundo tem comportamentos específicos, né? A gente chama de repertórios únicos. Então, a gente respeita a individualidade dessa pessoa, a individualidade desse sujeito e planeja, né? Se é uma criança, adolescente, junto a ele, a família, a escola, os ambientes que essa pessoa frequenta, né? Qual seria a forma de implementar essas intervenções para atingir os objetivos que foram mapeados na avaliação, sempre sabendo que cada pessoa tem seu ritmo. Então nós vamos respeitar o ritmo dessa pessoa, mas vamos estar sempre ali auxiliando, puxando um pouquinho para ir para frente, né? Em relação ao que ela deseja, em relação ao que vai favorecer, facilitar a vida dela no dia a dia. Bom, então o que o curso vai mostrar aí para vocês? Então vamos começar lá pela introdução ao transtorno do espectro autista e a análise de comportamento aplicada, um pouco do que a gente falou aqui hoje, né? Depois o histórico do TEA, a história, né, do transtorno do espectro autista. Sempre existiram autistas, tá? Mas eu falo assim do diagnóstico desse termo. Depois nós vamos ver o TEA no DSM-5, que eu falei para vocês, 2013, e na CID-11, que vai estar já vigorando daqui a pouco. Nós vamos ver quem são os profissionais e como é que são feitos os tratamentos, as fases do tratamento comportamental, os conceitos da análise de comportamento que eu mencionei aqui, o reforço, mencionei um pouquinho extinção e tal, mas vamos ver alguns conceitos da análise de comportamento, como é que isso pode auxiliar, né? Vão dar uma ênfase no comportamento operante. A gente tem comportamento respondente, eles ocorrem juntos, né? São todos importantes, mas uma ênfase maior no comportamento operante. Na avaliação funcional, que é a principal ferramenta aí que a gente tem para estar avaliando os casos, entender esse comportamento funcionalmente, não só como é que é, mas sim por que é aquilo, ou quais contextos que ocorrem aquele comportamento.
e vamos dar uma pincelada no comportamento verbal, né, que é uma área muito cara para mim, porque é minha área principal de estudo. Vamos falar um pouquinho, né, o que é comportamento verbal na visão da análise de comportamento, como a gente pode auxiliar a desenvolver o comportamento verbal. Lembrando que comportamento verbal para análise de comportamento é mais do que comportamento vocal, né, é se comunicar. Então, como é que a gente pode ajudar uma pessoa a fazer pedidos, né? Eu dei o exemplo de pedir por água, mas pedir por outras coisas, ou comunicar, opa, tô com uma dor no braço, se tem remédio, né? Ou se ela não fala, que ela mostre, ou entregue uma figura para dizer sobre aquilo. Então nós vamos dar uma pincelada nisso tudo aí, né, no curso. Convido vocês, né, virem comigo nesse percurso aí. Acho que vocês vão gostar bastante. Fico muito feliz de vocês estarem aí me assistindo e vamos embora pro curso, gente. É um prazer estar conhecendo vocês, né? Vocês estarem aí preparados para assistir o curso, né? Que seja um horário de prazer e de muito aprendizado para todos nós. Até nos próximos capítulos aí. Até mais, pessoal. Grande abraço.